Porque eu vou falar de pé um pouco mais informalmente, consigo falar melhor. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui nesse importante momento, Luiz Nassif, toda a tua equipe. Obrigado pelo convite, prazer conhecê-lo, Marcelo. Obrigado pela atenção de vocês. Eu vou trazer para o debate uma reflexão em uma outra direção. É a experiência viva que nós estamos vivendo em Porto Alegre. Então nós estamos tratando de experimentações no poder local, né? Não vou me referir aqui às demais esferas de governo, mas acho que ela pode contribuir para o nosso debate porque ela traz à tona uma questão que eu considero essencial para nós sairmos dos impasses que nós estamos vivendo, que é a questão da democracia, boa e velha democracia, que é uma questão central do nosso país, né? Basta ver todas as dificuldades que nós temos tido com o modelo político que nós estamos vivendo. Então a tese que eu vou aqui mostrar para vocês é que, na verdade, a reforma do Estado ela adquire consistência a partir do movimento real da vida democrática da sociedade. E é por aí que eu vou mostrar as mudanças que nós estamos vivendo. Eu intitulei da reivindicação à vida de cidadania porque, na verdade, eu vou fazer um pequeno retrospecto dos cerca de 30, 40 anos de vida democrática na cidade, claro, em 20 minutos. Então será uma coisa bem breve. Eu vou mostrar ao longo desse período as diferentes etapas, na minha opinião, que aconteceram nesse processo e em que momento nós estamos. Na verdade, a linha de raciocínio são um conjunto de inovações democráticas que Porto Alegre vem vivendo desde os anos 50, 60, quando as associações de moradores eram a grande forma de participação democrática da sociedade, seja na luta por melhores condições de vida, seja depois na luta contra a ditadura e na conquista da democracia, onde elas tiveram um papel relevante. A primeira etapa, então, eu caracterizo como a construção da rede de participação democrática da cidade. Ela começa nos anos 70, quando as associações de moradores começam a incidir mais fortemente na discussão sobre os rumos da cidade. Já não mais apenas discutindo questões pontuais, mas através de uma união das associações de moradores da cidade, começam a querer discutir qual é o rumo do dinheiro público arrecadado na cidade, qual é o rumo das decisões políticas que a Câmara de Vereadores toma e assim por diante. E com a Constituição Cidadã de 88, essa força que vinha de baixo, ela adquiriu extrema legitimidade e daí nasce o orçamento participativo em 1989, no primeiro governo do Partido dos Trabalhadores na cidade de Porto Alegre. Nós tivemos depois a constituição dos conselhos de políticas públicas, os fóruns de todo tipo. O governo se descentralizou com a constituição dos centros administrativos regionais, os CADs. Em 93 tivemos o primeiro congresso da cidade, hoje temos o 5º congresso que acabou de se realizar, onde a cidade inteira é chamada para discutir os seus rumos. E em 2001, como vocês sabem, Porto Alegre sediou o primeiro Fórum Social Mundial. Neste período, nós constituímos esta imensa rede de participação democrática que até hoje ela está em plena vigência. Nós temos hoje 532 associações de moradores na cidade, 8 regiões com conselhos populares, as 17 regiões, são todas as 17, com os fóruns do orçamento participativo, temos 10 regiões com conselhos tutelares também eleitos, né? São 50 conselheiros tutelares. Nós temos 8 regiões de planejamento que discute o plano diretor da cidade, ou seja, uma discussão democrática do plano diretor. Nós temos em todas as 17 regiões os fóruns de segurança de cidadania, que é uma construção bem recente dos últimos 4, 5 anos, onde a questão da segurança pública passou a ser uma questão extremamente relevante. Nós temos uma rede de proteção à criança e adolescente nas 12
de regiões, são regionalizações diferentes da cidade, esse é um dos nossos problemas. Nós temos os 26 conselhos de políticas e 5 congressos da cidade, sendo que o 5º foi realizado ao longo deste ano. O ciclo do orçamento participativo, que é dizer, a experiência mais bem conhecida e mais reconhecida internacionalmente, ele é já um ciclo complexo, que ele começa no mês de março e abril com as reuniões preparatórias nas vilas e bairros, ele tem as assembleias gerais, temáticas e regionais em abril, maio, depois vão se montando as demandas prioritárias, vai se construindo com o governo orçamento, até culminar na elaboração do chamado PI. PI é o Plano de Investimentos, que define claramente quais são as obras e serviços que o governo terá que fazer para atender as comunidades. É bom destacar aqui que o orçamento participativo é deliberativo, quer dizer, aquilo que foi decidido, o governo tem que realizar. Se não realiza, fica pendente, terá que realizar em algum momento, terá que justificar por que não realizou. Então, a experiência do OP, ela já tem hoje 22 anos, né? Ela é uma experiência, portanto, que já nos leva a ter que fazer a reflexão sobre os seus avanços, suas fragilidades. Todo cidadão, ele é chamado a decidir sobre a aplicação dos recursos públicos, do orçamento da prefeitura, em 17 regiões, 6 temáticas, isso é pouco conhecido, mas nós temos 6 assembleias temáticas que enfrentam de forma temática os grandes temas da cidade, habitação, mobilidade urbana, a questão da saúde, quer dizer, as questões da educação, 6 grandes temáticas. No ano passado, para vocês terem uma ideia, nós temos conseguido manter essa faixa de 15 mil pessoas nas plenárias regionais e temáticas, isso oscila um pouco mais, um pouco menos, mas temos mantido, não temos conseguido aumentar além disso. Mas se nós considerarmos as reuniões preparatórias que acontecem nos bairros e vilas, antes das plenárias e depois as reuniões que acontecem para acompanhar as obras e serviços, nós calculamos cerca de 60 mil pessoas que participam desse processo em toda a cidade. Com a chegada do novo prefeito, que era vice-prefeito e assumiu, o prefeito José Fortunati, ele é um dos fundadores do OP, ele vem da tradição do Partido dos Trabalhadores, embora hoje ele esteja no Partido Democrático Trabalhista. O OP teve um grande fortalecimento desde 2010 e o Plano de Investimento de 2011 é o maior da nossa história do OP. Ele envolve 260 milhões de reais de investimentos neste ano e 683 demandas. Aqui é para mostrar para vocês que essas demandas são acompanhadas rigorosamente. Há uma gestão de cada uma, há uma definição do estágio em que ela se encontra na gestão, há uma comissão de obras de cada demanda que a comunidade fiscaliza, ver se a demanda está acontecendo ou não, onde é que ela está tendo problemas. E aqui eu trouxe um relatório de 30 de novembro, onde aquelas 683 demandas, né, tem 597 já iniciadas, das quais 120 já concluídas, 118 demandas em etapa de elaboração do projeto, 106 em fase de licitação, 90 estão em obras e execução das obras, 70 entram em fase de execução em 2012 e algumas, dada a complexidade de alguns projetos, os prazos necessários para a conclusão às vezes transcendem o ano fiscal. Então, demandas de 2011 acabam sendo concluídas só em 2012, sobretudo quando é demandas de habitação, demandas de pavimentação ou de saneamento, que são obras que exigem um tempo bastante razoável de execução. Essa questão, inclusive, tem levado as comunidades a discutir uma possibilidade de um orçamento participativo bianual e não mais anual, sobretudo quando se trata das demandas mais importantes. Bem, eu não vou detalhar todas as outras experiências, tomei o OP porque é a experiência mais emblemática desta etapa. Uma segunda etapa, eu caracterizaria ela como a formulação do novo modelo de governança e gestão da prefeitura. E aqui eu queria fazer uma observação para me inserir no debate que nós travamos há pouco. A modificação do modelo de gestão da prefeitura, na minha opinião, foi resultado da participação da sociedade. Não foi uma discussão burocrática ou tecnocrática de alguns
mais entendidos. Evidentemente que teve inteligência para gerá-la, mas ela não teria acontecido se nós não tivéssemos o embate e a exigência de baixo para cima, ou seja, da sociedade exigindo mais eficiência, exigindo mais resultados e exigindo mais proximidade, inclusive, do governo em relação à comunidade. Foi daí que nasce a proposta da governança solidária local e o novo modelo de gestão, que eu vou agora comentar. E também nós introduzimos duas modificações na experiência democrática até então, para qualificar essa experiência. Uma foi o Capacita Poa. É uma escola permanente de capacitação de lideranças em gestão participativa, em orçamento, em funcionamento da prefeitura e em direitos humanos, em valores. Quer dizer, nós capacitamos cerca de 800 a 1000 lideranças todos os anos para que elas estejam cada vez mais preparadas para o exercício da democracia direta que nós estamos vivendo na cidade. E observa a Poa, que eu considero também uma mudança radical. Por quê? Porque nós detectamos a falta de informação. As comunidades, muitas vezes, por não ter informação, não conseguem fazer nem a discussão com os funcionários da prefeitura e muito menos definir claramente as suas demandas, ou seja, desconhecem as informações sobre o OP, sobre o orçamento da prefeitura, desconhecem informações sobre a situação social, econômica, saúde, educação, segurança, assistência social, ou seja, desconhecem tanto as questões da administração quanto da cidade. Então, o que é o observatório? Ele é uma plataforma que democratiza a informação da prefeitura e da cidade a nível de cada bairro. Essa que é a novidade. Quer dizer, tu democratiza a informação, é a primeira mudança, mas tu fornece essa informação a nível do bairro. Quer dizer, eu sou do Partenon, eu clico no Partenon e se abre a informação do bairro Partenon, para que eu possa trabalhar com essa informação e formular os meus projetos e o meu debate com a cidade, com a administração pública sobre essa realidade. E começamos a introduzir as tecnologias de informação e comunicação, e os conselhos administrativos regionais, eles foram fortalecidos num conceito não mais de descentralização, mas de territorialização. Para nós, territorializar significa colar o governo com a sociedade em cada bairro, tentando gerar uma relação de proximidade horizontal lá no local onde as pessoas moram e onde o governo tem a sua atuação. Quer dizer, significa o posto de saúde, a escola, o pessoal do lixo, o pessoal das obras, o pessoal da saúde, enfim, eles trabalharem horizontalmente, ou seja, em relação permanente com as lideranças locais para discutir os serviços, para discutir as melhorias necessárias e para formular projetos de desenvolvimento. Bem, o modelo de governança e gestão, ele nasceu em 2005, ele é uma tentativa de nós construirmos, primeiro, uma gestão por objetivos. Quer dizer, nós trabalhamos hoje com 13 projetos finalísticos. E para cada projeto tem um comitê de gerenciamento multissetorial, multissecretarias, com gerentes que são funcionários de carreira profissionais, líderes de ação que são funcionários de carreira, para nós termos uma memória desse trabalho, e sempre voltados para uma atividade finalística. Desculpa. Ser referência em qualidade de vida, construindo um ambiente sustentável e participativo, garantindo a pluralidade por meio da governança solidária local. Aqui os grandes objetivos de sociedade. Isso resultou de um debate que fizemos em 2005 com a participação da sociedade sobre os 8 jeitos de mudar o mundo, aquele programa da ONU, das metas do milênio. Nós adaptamos essas metas para Porto Alegre e geramos as nossas grandes plataformas e os nossos grandes desafios. Não tenho mais tempo aqui de discorrer sobre o modelo de gestão, mas ele é muito interessante porque ele realmente, nós estamos há 6 anos vivendo uma experiência de intersetorialidade, de gestão por objetivos, de aprendizado, de como conviver a intersetorialidade com uma estrutura formal setorial. Não preciso dizer para vocês o quanto isso causa de tensão interna dentro do governo, entre os comitês de gerenciamento e os secretários que são setorialistas e querem controlar
o seu setor e tem dificuldade de se relacionar com os outros. Qual foi a estratégia que nós usamos para romper com isso, Marcelo? Trabalhamos com servidores públicos de carreira e eles agarraram isso. Quer dizer, então nós temos uma camada de intersetorialidade que acontece no plano dos comitês de gerenciamento, que são todos eles formados por servidores de carreira, das diferentes secretarias, que conversam entre si, mesmo às vezes com resistências dos secretários titulares. A governança, então, é esta formulação nova que nos fez promover uma articulação mais estreita governo-sociedade, entendendo que com o orçamento participativo, com toda a rede democrática, não era mais possível governar sem parcerias, sem relação, sem construção de pactos, sem construção de fóruns de cogestão. Solidária, porque gera relações de parceria, de cooperação, de solidariedade, governo-sociedade em cada lugar. E essas redes, né, elas são necessariamente territoriais, ou seja, nas regiões, bairros e vilas. Aí eu acho que é uma outra questão que eu queria aqui introduzir, da minha experiência. Eu só acredito em integração no território. Ou seja, a experiência bem-sucedida que eu conheço de integração, de articulação, ela se dá no território, onde as lideranças locais e as áreas de gestão de governo no local, elas geram um relacionamento extremamente rico e extremamente positivo. A governança, vou acelerar o passo, tem o objetivo de ampliar a inclusão social e o desenvolvimento sustentável, porque ela é sempre pensada nos vários âmbitos do desenvolvimento. Os CARs foram reformulados para que eles tenham mais incidência em promover a democracia local, melhorar a qualidade dos serviços e atender ao cidadão nas 17 regiões. São instâncias de governança e gestão nos territórios. A última etapa, que é a que nós estamos hoje, quer dizer, a partir daquela construção da rede, das mudanças em governança e gestão, na qualificação da rede, nós começamos a sonhar um pouco mais longe, e neste ano nós vivemos o 5º Congresso da Cidade. Ele é convocado em março, ele terminou agora dia 11 de dezembro, e ele colocou o desafio de nós fortalecermos o empoderamento das pessoas em todos os âmbitos da cidade, começando nos bairros. Então nós começamos a trabalhar esse conceito de Wikicidadania, por quê? Porque nós começamos a acoplar, como vocês vão ver agora, também as novas tecnologias para auxiliar, para fortalecer, para abrir mais uma possibilidade de participação. E para nós, Wikicidadania é o cidadão conectado, construindo, melhorando, fiscalizando a sua cidade, uma atitude livre, democrática e colaborativa. O 5º Congresso, então, ele foi chamado para planejar e construir a Porto Alegre do futuro. Nos colocamos como meta 2022, quando Porto Alegre completa 200 anos de constituição como cidade, e casualmente são o Brasil 200 anos de constituição da independência, e Porto Alegre 250 anos como cidade. No bojo desse 5º Congresso, né, já tivemos 4 anteriores, portanto, se colocou o desafio de construirmos a mobilização a partir dos bairros. Essa é uma novidade. Nós sempre trabalhamos com regiões, 17 regiões do AP, 8 regiões de planejamento, mas nós nos demos conta que as pessoas, elas têm identidade com o bairro. Elas não moram na região. Onde é que tu mora? Eu moro no Partenon, eu moro no Belém Novo, eu moro no Menino Deus, quer dizer, é o bairro onde eu moro que é a sua identidade, é aí que eu gero mobilização. Então nós começamos a trabalhar nos 82 bairros, fazendo uma articulação das lideranças locais com os funcionários da prefeitura que atuam nos vários equipamentos públicos que existem lá, gerando comitês de bairros que foram desafiados a pensar o futuro do bairro, como melhorá-lo, e definir o que nós chamamos motes e metas. Mote é o seguinte: eu quero que meu bairro seja uma referência em cuidado com a criança. Como é que eu vou fazer isso? Quais são as metas para mim chegar lá? Ou seja, cada bairro livremente definiu seus motes e suas metas e está trabalhando hoje para ver bem como nós vamos chegar nesse mote, ou seja, nesse futuro que eu achei que é o melhor para o meu bairro, né? Esses comitês então fazem esse exercício. Depois nós evoluímos para um debate nas regiões do AP,
nós veio esse planejamento e terminamos com um grande congresso da cidade como um todo, que começou a definir os motes e metas da cidade como um todo. No meio do caminho, né, com o apoio da universidade, com o apoio do observatório, que é o pessoal técnico que trabalha nessa área, surgiu a necessidade de nós criarmos uma ferramenta de medição. Como é que estamos indo? Bem ou mal? Em que nível estamos indo? Onde é que temos que melhorar? Onde é que nós estamos precisando avançar mais? Não tínhamos essas medidas, tínhamos indicadores soltos, percepções, eu acho aqui, eu acho ali. E surgiu a ideia da bússola do desenvolvimento local. Eu considero essa uma grande inovação. Ela é formada por indicadores a nível de cada bairro, objetivos, e através de uma pesquisa de percepção nas lideranças. Ou seja, além de indicadores objetivos, eu também faço uma pesquisa nas lideranças representativas, o que elas estão achando. Porque às vezes o indicador é um, mas as pessoas não acham que é assim. Ou ao contrário, ou seja, uma avaliação objetiva de indicadores e uma avaliação subjetiva de como as lideranças daquele bairro estão avaliando o desenvolvimento em 4 dimensões: humana, cidadã, urbano-ambiental e econômica. E tivemos a participação das 4 grandes universidades para nos dar apoio. A Universidade do Rio dos Sinos desenvolveu a área humana, a URGS cidadã, a PUC urbano-ambiental e a UBRA a dimensão econômica do desenvolvimento. E cada um dessas dimensões também teve um debate temático ao longo do congresso para aprofundar a discussão sobre a cidade. Esses, os comitês de bairro, que se formaram nos 83 bairros da cidade, e também no meio do caminho surgiu a ideia do cuidado com a cidade. Quer dizer, nós todos dizemos que amamos Porto Alegre. Faz uma pesquisa, 90% das pessoas adoram Porto Alegre, tem muito orgulho de Porto Alegre, só que não cuidam de Porto Alegre. Então nós criamos o vínculo. Se você ama, você cuida, na verdade. Quando tu ama alguma coisa, uma pessoa, você cuida dela. Isso é do instinto humano, na verdade. Então criamos a rede de cuidadores para, em cada bairro, a partir dos comitês, fazer ações práticas, pequenas, não ficar só discutindo. Vamos botar a mão na massa, vamos limpar aquela praça, vamos fazer um mutirão para limpar aquele córrego, vamos fazer um mutirão para pintar a escola. Quer dizer, coisas possíveis, coisas fáceis, mas que vão criando um sentido de pertencimento, quer dizer, aquela... Claro, aquilo é nosso, então nós vamos ter que cuidar como se fosse nosso, não é só do prefeito, do vereador, do secretário. Não, a escola pública é nossa, o riacho que passa perto da nossa é o nosso, a praça é onde a gente brinca, então aquilo é nosso, tem que ser cuidado como se nós cuidássemos da nossa própria casa. Essa rede, ela cresceu muito, ela deu origem a uma mobilização e uma campanha chamada Eu Curto, Eu Cuido, quer dizer, eu curto, então eu cuido. O governo teve que fazer a sua parte, porque aí começou a cobrança, vem cá, mas vocês querem que a gente cuide e o governo não está arrumando as calçadas, então tivemos que fazer um grande programa de melhoria das calçadas na área pública, na frente dos prédios públicos, para dar exemplo para as pessoas melhorar a calçada na frente da sua casa, na frente da sua empresa, porque pela legislação local, a calçada é a responsabilidade do proprietário do imóvel, né, que está aí. Então, o governo tem que fazer a sua parte para poder também exemplificar e com isso poder ter... Eu concluo então agora com as novas tecnologias. Eu comecei a trabalhar muito esse assunto ultimamente porque eu me dei conta que as tecnologias que nós trabalhávamos não eram participativas. Eram tecnologias de informação. Nós temos excelentes. O portal da prefeitura, o portal de transparência, o portal do observatório, o portal de gestão, tudo são tecnologias de informação, ou seja, o governo informa a sociedade, mas elas não geram comunicação, interação, não geram participação, não geram envolvimento das pessoas. E nós começamos a trabalhar na ideia de plataformas colaborativas dentro desse conceito de rede distribuída, quer dizer, as estruturas velhas são centralizadas ou descentralizadas, são próprias de governo eletrônico, ou seja, de informação. Tem um centro que informa o resto, né? Tem um centro que controla a informação, filtra a informação e distribui a informação. E já a rede distribuída não, é o cidadão chamado a participar livre e abertamente. Esse é o site da prefeitura, tradicional. Esse é o site do OP, também tradicional, podem ver, são oficiais, a prefeitura. E nós, através de uma parceria com
uma gurizada da Universidade do Vale dos Rio dos Sinos, que teve aqui, inclusive, a convite do nosso querido Luiz Nassif na semana passada. Nós desenvolvemos o Porto Alegre CC, que é o quê? É uma tecnologia aberta, não tem monitoramento, não tem filtro, não é da prefeitura, é uma parceria da universidade com a prefeitura, com a Parceiros Voluntários, que é uma ONG de voluntariado, e aí cada pessoa coloca a sua causa e chama outras pessoas para trabalhar por aquela causa em favor da cidade. É evidente que aí tem de tudo, desde causas que são um espírito colaborativo, até denúncias, até cobranças da prefeitura, e é assim mesmo que tem que ser, vale tudo. Não preciso dizer para vocês o quanto isso gerou uma tensão enorme dentro do governo, Luiz Nassif. Mas tivemos um prefeito, e eu ajudei nisso, que achamos que tínhamos que bancar isso, ou então não era verdadeiro. Se nós botássemos um filtro aí, uma monitoria, evidentemente ia passar a ser um site oficial, e aí nós íamos descredenciar, deslegitimar, desmoralizar a ferramenta. Então, a plataforma Portal ICC está no ar, quem quiser entrar é www.portoalegre.cc, que é exatamente a experiência de nós começarmos a envolver também pelas redes as pessoas para se sentirem proprietárias da cidade, cuidadoras da cidade, e com isso nós estamos avançando para esse ideal de uma cidade realmente construída por cada cidadão e pelas redes de cidadãos que se organizam em cada bairro. É isso, muito obrigado, isso vai sair do meu tempo. Bom, hoje estava perfeito aí, começa com as discussões federais, as conceituais e agora a chamada mão na massa, né? Deixa eu perguntar um pouquinho do orçamento participativo. Quer dizer, tem um primeiro estágio do orçamento que é a divisão de recursos por bairros. Tem o segundo estágio que é a definição do que se pretende em cada bairro. Como que entra aí a mão do planejador e a mão do cidadão? O processo do orçamento é um pouco diferente, o orçamento participativo. O governo, ele define os macro componentes do orçamento, né? Receita, despesa pessoal, despesa corrente, investimento, certo? Pessoal não vai para a discussão do orçamento participativo, porque é uma lógica que não tem como botar numa discussão do orçamento participativo, isso envolve os funcionários públicos, sindicatos, a relação, portanto, com os servidores, então há uma outra instância de debate que é a relação com os sindicatos de servidores. As despesas correntes, uma parte delas, elas já são incorporadas, porque elas já estão, elas precisam existir para sustentar a estrutura já montada. Por exemplo, nós temos uma creche, temos um convênio com a creche. O custo desse convênio para manter a creche já está incorporado no orçamento. Então, ele só se repete a cada ano com um reajuste, que é o reajuste daquele convênio, né? De reparto de recursos. Mas, uma parte da despesa corrente é despesa nova. Por exemplo, os novos convênios de creche. Então, a despesa nova, corrente, e todo o investimento, ele se abre para a discussão do orçamento participativo. Num primeiro momento, a discussão é feita no Conselho do Orçamento Participativo, que são 3 representantes de cada região, 3 titulares e 3 suplentes, mais 3 das assembleias temáticas, titulares e suplentes. Isso forma o Conselho do AP. Então, antes de o governo encaminhar o orçamento com os grandes números para a Câmara, eles submetem este orçamento ao Conselho. E o Conselho, ele, por exemplo, este ano, tinha pouco recurso para assistência social. O Conselho exigiu que nós botássemos um pouco mais de recurso de assistência e tirássemos de pavimentação. Outros anos, a pavimentação foi mais importante. Enfim, cada ano há uma discussão sobre as macro definições. Até aí, nós não estamos discutindo as demandas concretas, estamos discutindo os grandes números. Os grandes números do orçamento, abertos em suas atividades, enfim, eles vão para a Câmara de Vereadores, mas eles ainda não têm o vínculo com a demanda do AP.
é a partir daí que as assembleias locais discutem como aplicar esses recursos no bairro, ou na vila, ou na região, segundo as prioridades que a região definiu. As regiões fazem essa discussão, dizem, olha, eu quero que o orçamento seja aplicado desta maneira. O governo recolhe isso, negocia, porque não cabe tudo no orçamento, então negocia prioridades. Então se devolve e diz, não, vocês vão ter que priorizar. Essas 20 demandas não dá. Nosso limite de recursos chega a tanto. Então, eles, dentro desse limite, eles selecionam quais as demandas que eles vão priorizar e essas vão para o PI. Ou seja, o PI, o Plano de Investimentos, é formado por aquelas demandas que na negociação governo-comunidades foram reconhecidas. Ou seja, elas têm, nós chamamos, viabilidade técnica, porque elas atendem à legislação do município, plano diretor, legislação ambiental, né? Enfim, as regras que o município exige, né? É um município já bem constituído, muito, né? Já definido por legislação, e a viabilidade financeira, ou seja, coube no orçamento. Então, o PI reúne aquelas demandas que são tecnicamente viáveis e couberam no orçamento. O PI passa a ser, então, monitorado pelas assembleias, pelos fóruns, comissões de obras se formam para garantir a sua execução, e o resto do período, então, é o acompanhamento da execução orçamentária para garantir que aquele PI, baseado no orçamento do ano, seja efetivamente cumprido pelo governo. Qual é o grande limite que o orçamento participativo teve ao longo do tempo e tem até agora? Quando o governo, por não querer dizer não, às vezes com um pouco de querer agradar as comunidades em véspera de eleição, né, acaba aceitando mais demandas que o orçamento permite. Resultado, demandas não realizadas. Resultado, descredenciamento do orçamento. Aí, desestímulo da participação, denúncias contra o governo, desgaste do governo e, finalmente, até perda de eleições. Na minha opinião, o PT perdeu as eleições em 2004 porque, durante 3 anos, com déficit fiscal, ele não conseguiu dar conta das demandas do orçamento participativo e se fragilizou aquela que era a base mais importante de sustentação política dos 16 anos do governo PT. Então, assim como o orçamento participativo pode ser um instrumento de fortalecimento e legitimação, ele pode ser também um instrumento de derrocada do próprio governo. É uma faca muito afiada, quer dizer, você tem que ser capaz de dar conta dos compromissos assumidos, porque do contrário, esse desgaste se volta contra você, ou seja, contra o governo que não honrou os compromissos. Flávio Escavazinho, meu nome. A gente já teve a oportunidade de ver, tanto na esfera municipal, estadual, ou mesmo federal, muitos exemplos de ineficiência de Estado e tal, por conta de excessiva ingerência política, no sentido muitas vezes no sentido da política como apropriação privada de coisas públicas, né? Essa questão, quando a gente coloca, quando a gente vê, por exemplo, a administração brasileira, quando a gente compara muitas vezes com o que a gente vê no exterior, um exemplo que aconteceu aí com o Japão, o tsunami, e o Rio de Janeiro, ou mesmo Santa Catarina, ou mesmo qualquer lugar, inclusive que vai acontecer esse ano, porque vai cair chuva forte, vai derrubar, o pessoal vai passar anos sem receber absolutamente nada, sem reconstruir nada. Eu queria depois que, não sei se nesse momento, ou na fala final, de encerramento, pelo menos na cifra, vocês pudessem colocar o feeling de vocês, quando que a gente começa a mudar um pouco esse perfil. A gente tem muitas coisas, acho que no Brasil, a serem resolvidas. A questão da reforma judiciária, para mim, é uma das mais graves que tem, que a gente precisa resolver, mas essa questão da administração, local, a administração brasileira ser comparável ao que tem hoje na Alemanha, no Japão e outros lugares aí que a gente acaba conhecendo, né? Eu gostaria de só colocar essa inquietação que eu tenho, que é realmente muito grave. Até por ter sido já participado com gestão pública, gestão do Parque Vila Lobos, aqui em São Paulo, 2004, 2008, acompanhei
muitas coisas nesse sentido. Hoje a gente continua ainda na esfera estadual, mas gostaria de ouvir essa informação. Tá bem? Eu já fui secretário da Fazenda do Rio Grande do Sul, já fui chefe da Casa Civil do Rio Grande do Sul, eu passei, já fui 3 vezes deputado, desde 2006 não concorri mais a nada e me dediquei a isso que eu estou vivendo hoje e estou extremamente apaixonado pelo que eu estou vivendo. Eu não acredito que as reformas vão vir da política tal como nós a praticamos, infelizmente. Exemplo agora da reforma política é uma evidência muito forte disso. Evidente que um dia a política terá que se reformar, mas eu acredito que ela vai se reformar a partir de uma forte pressão da sociedade. E para que a sociedade ela seja capaz de realizar essa pressão, nós temos que criar experiências novas de vida democrática, em que as pessoas acreditem que a democracia é realmente o jeito melhor da gente viver, mas uma democracia verdadeira, do olho no olho, da conversa franca, da roda, para nós decidir juntos. Quer dizer, eu me dediquei nos últimos anos a experimentar essa democracia, eu chamo do dia a dia, do cidadão, do cotidiano, porque as pessoas, nós falamos muito dos problemas do sistema político, mas as pessoas também são autoritárias no seu comportamento. As pessoas também não acreditam muito na democracia no seu comportamento. Quer dizer, há um aprendizado de vida democrática no Brasil, ainda que nós temos que avançar muito nele. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho visto as experiências mais fortes de hierarquia e de autoritarismo entre os movimentos sociais, entre as próprias pessoas numa comunidade, em que, por exemplo, a mesa dos trabalhos de uma assembleia é bem alta, e os líderes se sentam lá em cima, e o pessoal lá embaixo. Eu achei que isso fosse muito comum nas estruturas, né, muito formais da nossa sociedade. Não, isso se reproduz lá embaixo. Então, até tu fazer aquele pessoal, em vez de sentar assim, se sentar em roda, sem hierarquia, conversar olho no olho, sem ninguém mandando em ninguém, mas todo mundo conversando junto e construindo juntos, isso é um processo. Mas na medida que as pessoas começam a viver esse processo, elas se encantam com ele, elas abraçam isso e elas começam a acreditar que esta democracia do cotidiano realmente gera resultados maravilhosos. Tu sai da disputa, sai do mandonismo e entra na colaboração. Aquilo que o Marcelo disse, entra na cooperação. Todo mundo junto, nós somos todos iguais, estamos no mesmo barco, temos que melhorar a cidade, então vamos sair das hierarquias, vamos trabalhar junto, vamos pegar mais junto, né? Vamos sair da disputa, né? Tem tanta coisa para nós fazer juntos. Essa experiência, se a gente avançar nela no país, e por isso eu acredito muito nas cidades, eu acho que um dia ela vai gerar movimentos para que se mude mais em cima, tu entende? Mas eu acho que nós vamos ter um período ainda que nós vamos ter que avançar nessas experiências de vida democrática que eu chamo na base da sociedade, para um dia surgir movimentos que vão querer fazer as grandes reformas, porque estão vendo que o país do jeito que está não ajuda a sociedade a viver melhor. Ao contrário, né? Está prejudicando a vida boa na sociedade. Por aí que eu estou trabalhando hoje em dia. Eu deixei de frequentar aí os grandes palacetes, porque eu acho que as coisas estão muito viciadas aí. Só repetindo, o Luiz Otávio, autor de um site Mambembe chamado Brasil Sem Corrupção. Olha aqui, pessoal. Olha, só uma coisa, e o mais organizado comentarista que já veio aqui, que ele já traz a pergunta para a cópia aqui. Olha, o Brasil não tem só Sarney, Renan Calheiros, Romero Jucá. O Brasil está cheio de Busatos e cheio de Marcelos. Ou seja, o Brasil tem jeito. O Brasil tem jeito. Bom, vamos lá para a pergunta então. O César fez um comentário na fala dele. Não, se não tivesse jeito, a gente vai para a calçada e fica chorando. Para quê? Para quê? Nós estamos aqui porque a gente acha que tem jeito. Não? Qual é o rumo do dinheiro público? Você fez esse comentário. Esse é meu foco. Qual é o rumo do dinheiro público? Que é vocês, nós aqui que pagamos. Né? Muito bem. Ocorre que nem o presidente do conselho, o nosso amigo Marcelo, nem nenhum cidadão brasileiro, nenhum, eu acho, se eu estiver errado, por favor, corrija. Nem o Marcelo, nem nenhum presidente do conselho e nenhum cidadão brasileiro consegue descobrir empresas fantasmas com endereços falsamente localizados nas ruas de Vila Velha ou de Porto Alegre. Ou também não consegue descobrir empresas em nome de laranjas, de pessoas mortas.
de moradores de rua. E nenhum cidadão brasileiro tem acesso ao controle de saídas, de entradas e saídas do almoxarifado. Ou seja, ao controle de estoques do almoxarifado de um único órgão público, federal, estadual, municipal, executivo, legislativo, judiciário. Imagine o que é que acontece. Muito bem, eu poderia dar uma montanha de outros exemplos. Primeiro, não dá tempo. Segundo, que a minha intenção é dar apenas alguns poucos exemplos que demonstram que o controle social no Brasil está começando a andar, está andando e tem muito, mas muito a melhorar e a ser aprimorado. E essa situação tem solução. A solução é tecnologicamente ridiculamente simples. Eu trabalhei 10 anos na Receita Federal. Tecnologicamente dá para implantar quinta-feira à tarde. Tecnologicamente, politicamente é outro assunto. Então eu vou deixar com vocês um vídeo de 6 minutos que rascunha uma proposta de solução. Rascunha uma proposta de solução. A criação de salas do cidadão. E fico ao dispor de vocês, ou ao dispor de qualquer pessoa na plateia, para conversar mais detalhadamente sobre o tema. Eu realmente fiz uma pequena sacanagem. Eu fingi que ia fazer uma pergunta para entregar, comprometer em público esses dois aqui, que são pessoas que dá para contar, o Brasil pode contar com essas pessoas, e tem um monte dessas pessoas assim. Então, agora, se alguém quiser fazer algum comentário, fingir que eu perguntei alguma coisa, eu agradeço. Muito obrigado pela paciência. Quero começar. Não, eu queria comentar sim, porque nós consideramos que a questão do rumo do dinheiro público e da transparência, ela tem muito que ver com o controle da sociedade. Quer dizer, não serão só os tribunais, as grandes macroestruturas de controle que nós montamos, aliás, caríssimas, né? Tem uma piada, Luiz da Silva, que não é piada, o pior é que é uma realidade. Se você somar o Tribunal de Contas do Estado, o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, a Contraloria da União e enfim, todos os instrumentos de controle que tem no Rio Grande do Sul, quantos engenheiros ambientais eles têm? Você sabe qual é a soma? Eles têm mais engenheiros ambientais que a Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Olha a disfunção que nós chegamos. Nós criamos macroestruturas tão poderosas de controle que elas estão mais aparelhadas hoje do que o próprio executivo, que tem que realizar a política pública. Então nós desvirtuamos o processo, fomos para um outro extremo, quer dizer. Então eu não acredito que esse controle super dimensionado vá ser eficiente se nós não tivermos uma sociedade vigilante, ativa, participativa, acompanhando os processos. Então eu queria acrescentar na sua discussão que uma dimensão da transparência é o controle social, é o controle da sociedade, é uma sociedade mobilizada, ativa, exigindo transparência, exigindo... Claro que isso não é contraditório, isso se soma à inteligência, né? Da detectação dos mecanismos, etc. Mas acho que tem as duas formas de controle, elas são essenciais. E eu defendo muito, obviamente, esta forma de a transparência ser buscada pela abertura da informação, pressionada, né? O governo pressionado pela exigência da sociedade que quer mais transparência. E eu relacionei isso muito aqui com o debate de hoje. Quando se discute qualidade do gasto, se remete para uma discussão na sociedade, diferente de quando se discute receita. Quando se discute federalismo, se remete a uma discussão na sociedade que vai discutir no município. E o município é o cidadão. Então, eu vi que o nosso debate aqui, Luiz Nassif, não sei se tu organizou da maneira que tu planejou assim, mas ele foi, me parece que, nos levando a discutir a questão democrática fundamental que está no meio disso tudo, na verdade. Quer dizer, eu achei super interessante o roteiro que nós percorremos hoje na proposta que tu fizesse desse debate. A gente está que nem o Barcelona, que tendo jogadores assim fica fácil jogar.